O time de basquete trocou de esporte e continua sem time. É triste até pra mim. Entendeu por que eu tô tão frustrado? Entendo mesmo. Esse ano eu tinha os jogadores, eu tinha a programação. Esse ia ser o nosso ano. Desculpa, você não tem que ouvir isso. John, se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou um treinador de basquete. E se você perder isso? Eu também sou professor de história. Tá bom. Se tirar isso, quem é você? Bom, eu sou um marido e um pai. Se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Eu não entendi muito bem esse jogo. Não é um jogo, quem é você? Eu sou um homem branco e americano. Isso não muda. Mais alguma coisa? Bom, eu sou cristão. E o que significa? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? É muito importante. Interessante. Porque está no final da sua lista. Não, peraí, eu podia ter falado antes que eu sou cristão. Mas você não falou. Olha, John, a sua identidade está ligada ao que você se dedica. Não parece que Deus está em primeiro lugar. Acha que eu sou um péssimo cristão? Eu vou ser mais direto. Da última vez que você veio aqui, você disse que ia orar por mim. Você orou? Não. Para alguém que conhece o Senhor. Você age como alguém que não conhece. Isso me faz perguntar. O que você permite que te defina? Quando você perdeu o time, não ficou só decepcionado, você ficou devastado. Alguma coisa ou alguém vai vir em primeiro lugar no seu coração. Mas quando encontrar a sua identidade em quem criou você, a sua perspectiva vai mudar. Amém, queridos? Amém. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Amém. Então, glória a Deus aí. Glória a Deus. Pois nós vamos falar um pouco sobre identidade. Pode acender, por favor, se vocês quiserem agora. Na quarta-feira, nós falamos aqui sobre a identidade definida pela dor. Quem estava aqui foi abençoado pela palavra. Diga glória a Deus. E eu fiquei tão feliz que ontem a gente estava aqui trabalhando e uma pessoa que estava aqui me deu um testemunho e falou: pastor, foi tão poderoso aquela palavra de quarta-feira na minha vida, para a minha história. E falou, até minha filha também ouviu e lá em casa, ela falou: eu quero ler sobre a história de Ruth. E sabe, irmãos, nós precisamos entrar no assunto que a gente vai trabalhar dentro do nosso discipulado, que é nós estamos já com o material prontinho e já vamos soltar essa escala de discipulado 1 a 1 com alguns irmãos, aqui vocês estão mais próximos, é claro. E a razão, irmãos, porque muitas pessoas vêm no culto, parece que o culto nunca muda, é porque eles não querem, não desejaram realmente conhecer quem eles são em Cristo. Querido, você nunca vai lutar, olha aqui para mim, por favor. Você nunca vai lutar por aquilo que você não sabe o potencial e o valor que tem. Quem entendeu? Diga amém. Você não vai lutar por uma coisa que tem um valor desconhecido para você. Se eu pegar o Vinícius, o Marco Vargas, o Alexandre, o Luiz, deixa eu ver o Daniel ali, e falar assim: ó, vocês vão postar uma queda de braço aqui. Se eu mostrar um envelope fininho, falar assim, o que está aqui dentro tem muito valor. Será que eles vão lutar o suficiente para... Eles não sabem o valor, talvez alguns vão tentar se perder a queda de braço.
Agora, se eu falar que tem 200, eles têm 5 notas de 200, o Vinícius vai entrar no Jefinho, o Jonathan já olhou ali para ver se ganha do Vinícius. Vamos querer lutar porque tem valor. Estou mentindo, Marcos? Fernando e Matilda, não, também vou tentar esse negócio aí. É lógico, por quê? Olha aqui para mim, quando você conhece o valor daquilo que Deus te deu, fatalmente você vai lutar por aquilo. O que acontece, irmãos, é que eu percebo que, eu já falei isso aqui, o natural é que todos nós passamos o domingo o dia inteiro, às vezes no almoço comemos como se fôssemos morrer no fim do dia, à tarde passamos em frente à televisão vendo um tanto de lixo. Irmão, você pode falar comigo, a não ser que você tenha visto um filme como esse aí, o nome do filme é Mais Que Vencedores, tudo que você viu ali, que ele está construindo em você uma identidade que você não nasceu para ter. Não me venha com argumentos. Você fala comigo que Netflix pode ter raramente algumas coisas que valem a pena, mas a maioria das pessoas tem. E alguns bons cristãos ainda tem aquele aparelhinho que hackeia e rouba um tanto de coisa aí da internet e está para trazer maldição para dentro de casa, acha bonito. E, querido, para Deus ou você é santo ou você não é nada. Por que a gente tem esse hábito de achar que é normal? Não é normal, querido. A sua identidade foi gerada por um sangue santo, diga amém. Quem entendeu o que eu estou falando? Então lute para que ela tome o governo da sua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos disso para a nossa história, irmãos. Eu quero falar um pouco sobre isso. Na quarta-feira, como eu disse, eu falei identidade definida pela dor. Hoje eu quero falar sobre identidade que define realização, identidade que nos mostra a capacidade de realizar. Aqui pode dizer amém? Então nós precisamos disso para a nossa vida. Fique de pé, eu quero ler um texto com você. Texto conhecidíssimo, é só um versículo, depois nós vamos caminhar em alguns outros. Como é bom servir a Deus, irmãos, que bênção que nós estamos aqui, amém? E eu quero que nessa noite, Senhor, possa despertar você, despertar sua identidade. Então, já quero te pedir, querido, desconecte com isso, deseje que o Senhor fale, esteja atento a ouvir a voz do Senhor nesse lugar. No versículo 18 está escrito assim, Provérbios 4, 18, amém? Versículo 18 de Provérbios 4, é um versículo muito conhecido. É só esse versículo. Está escrito assim: já a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ficar completamente claro. E numa outra tradução diz que a vida do justo, ou a luz do justo, vai brilhando cada vez mais até ser dia claro. Amém? Amém? Está falando daquilo que a palavra de Deus faz em mim e você, da revelação, vai clareando, vai clareando. Senhor, muito obrigado por esta noite. Mais uma vez, submetemos a nossa vida ao Senhor, Pai. Mais uma vez, nós submetemos ao Senhor nossa mente, nosso espírito, nosso coração, pedindo ao Senhor que de maneira poderosa, de maneira como só o Senhor pode, Pai, fale conosco. Dirigimos ao Senhor, Deus, a nossa devoção, a nossa necessidade. Eu oro para que cada um aqui receba do Senhor, cada um aqui aprenda do Senhor. Queremos ser uma igreja de homens e mulheres que têm identidades formadas segundo Jesus. Para isso nós te pedimos, fala conosco. Silencia a nossa alma, a nossa carne, tudo aquilo que não está de acordo com esse lugar, mas amplia e amplifica a capacidade do nosso espírito de receber do Senhor. A nossa oração, bendito seja o nome do Senhor. Se você é grato ao Senhor, adore Ele, glorifique o nome dEle, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, aleluia. Como a identidade define o que nós realizamos? Como a nossa identidade interfere naquilo que nós estamos construindo? Como ela interfere nas conquistas? O vídeo que nós vimos aqui é de um filme muito conhecido, e inclusive o segundo módulo da nossa apostila de discipulado é um resumo do livro que foi escrito por causa desse filme, ou o filme foi feito pelo livro, não importa agora. Mas eu quero te falar que esse homem foi confrontado por um desconhecido no hospital, que confrontou fatalmente a identidade dele, que se dizia cristão, como a maioria de nós.
Irmãos, e se a gente for bem honesto hoje, e for escrever numa folha, não precisa de duas, não, numa folha, aquilo que a gente realizou em Deus, que a gente sabe que foi Deus, porque não era sobre a nossa capacidade, a nossa força, e que se não fosse Deus a gente não faria. Talvez poucos de nós conseguiam preencher uma folha, porque na maioria das vezes, preste atenção, sabe o que a gente faz? Na maioria das vezes, sem perceber, a gente está lutando, tentando vencer o nosso esforço, tentando lutar na nossa mente carnal, na força do nosso braço. Irmãos, quando você e eu fazemos isso, a gente está falando assim: o sacrifício de Jesus foi muito pequeno, então Ele não me deu poder e capacidade suficiente de romper por meio do seu sacrifício. Graça, querida, é quando Deus te dá algo que você não teve que se matar para conquistar. Amém, irmãos? Amém? No livro de Daniel, capítulo 11, não precisa de colocar no telão, só quero citar a parte C do versículo. Daniel 11:32, a Bíblia diz assim: ó, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém, irmãos? Tem um livro do pastor Greg Crouchwell, o nome do livro é Chazan, esse é o nome, Chosen, esse é o nome do livro, não sei se é Chosen, agora eu me perdi aqui, mas é Chazak. E quando você vai para esse texto, o livro foi escrito baseado nesse texto. O ponto alto do livro fala exatamente o que está em Daniel 11:32. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte para proezas. Quando você vai pegar a tradução da palavra forte, lá no hebraico é Chazan, fala de identidade. Amém, irmãos? Fala de quê, família? Identidade. Fala de uma identidade fortalecida, que prevalece, uma identidade que está solidificada, uma identidade forte, ou uma identidade que pode se tornar cada vez mais forte, uma identidade de poder, de coragem, de firmeza, uma identidade resoluta. E você continua pegando as traduções ali, e ainda no hebraico, se você pega a parte do texto, fará proezas, do hebraico asan, que significa capacidade de realizar, de fabricar, de produzir, de agir, de construir com êxito. Irmãos, e quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender aquilo que Jesus fez na cruz e nos deu uma identidade, irmãos. Essa identidade que Ele nos deu está atrelada a essas coisas. Ou seja, o que eu quero dizer é que o que eu e você fazemos, aquilo que nós realizamos, está atrelado ao que nós somos. Então preste atenção aqui, não tem como separar quem você é do que você faz, do como você faz. Isso é impossível separar essas duas coisas. E nós podemos olhar isso no texto. O texto está dizendo, irmãos, de uma maneira clara, o texto de Provérbios está falando de alguém que quanto mais vive por essa identidade, quanto mais aquilo que ele foi feito para ser em Deus brilha nele, mais essa luz, essa identidade vai se tornando poderosa. Quem pode dizer amém para isso? Então, o que nós fazemos está atrelado ao que nós somos. Irmãos, isso não são ideias distintas. Então, você precisa entender que o que você faz é o complemento de quem você é. Aliás, o que você faz fala muito mais do que você é, do que o que você às vezes fala que é. Quem entendeu? Você quer conhecer uma pessoa, não ouça o que ela diz, perceba o que ela está fazendo. E eu quero pegar alguns textos. Um texto muito conhecido, você pode colocar, por favor, Ângela? Mateus 16, versículo 13, para a gente ganhar tempo. Em Mateus tem uma história muito conhecida, que é a história de Pedro, é a história da revelação do Filho de Deus. E agora eu estou lendo a NVI. Então, quando a Bíblia diz que Jesus questiona os discípulos, nós temos esse texto que eu vou ler para você, está escrito assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Ou quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto
não me foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém, irmãos, para essa palavra? Irmãos, eu quero muito pontuar isso, a revelação, o conhecimento que você tem de Cristo, ou o conhecimento, obrigado, viu, Maria? Deus te abençoe. O conhecimento, a revelação, Adriana, que você tem de Deus, aquilo que você conhece de Cristo, Daniel, vai determinar o que você realiza com Deus, para Deus e através de Deus. Esse é o conhecimento. A Bíblia diz que Pedro teve uma revelação. Jesus está falando: Pedro, bendito seja você, cara. Não foi carne, não foi sangue, foi o próprio Deus, foi o próprio Pai que te falou quem eu sou. E Jesus fala com ela: Pedro, por causa dessa revelação que você teve, por causa daquilo que você recebeu, eu vou te dizer quem você é. E a Bíblia diz que por causa, se você estuda a história de Pedro, de quem ele foi, o pai da igreja, o pastor da igreja do Novo Testamento, fundador, você vai perceber que Pedro ele pôde realizar grandes coisas, porque Jesus disse: Pedro, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar chaves que ligam e desligam, eu vou te dar autoridade para ligar e desligar na terra. Por que, irmãos? Porque quanto mais revelação de Deus, quanto mais revelação nós temos de Cristo, mais revelação nós temos de nós mesmos. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece quem você nasceu para ser. A consequência disso é fatalmente eu e você vamos poder realizar grandes coisas. Amém, irmãos? Grandes coisas. Você vai ver hoje, inclusive nesse fim de semana, existem no mundo inteiro seminários pela descoberta da identidade. Pessoas que estão gastando rios de dinheiro, comprando livros e mais livros, investindo em cursos. Para quê? Pela descoberta da identidade. Não para aí, eles querem descobrir o potencial da sua identidade. Não para aí também, eles querem aperfeiçoar sua identidade. Por quê? Porque o conhecimento da nossa identidade, Jonathan, quando você descobre o potencial que você carrega. Eu gosto muito de citar o que eu estou fazendo. Eu me lembro quando eu fiz a cirurgia de varizes, há exatos 10 anos atrás. Eu pensei assim: nunca mais eu vou poder correr. Irmãos, diante de Deus, eu pensei: nunca eu vou conseguir correr. Eu tinha medo de morrer. Estou falando para vocês a verdade. Mas no momento que eu entendi, irmãos, que eu podia começar a fazer caminhada, depois andar mais rápido, até o ponto de correr. Hoje eu corro 1 hora, e quando eu acabo parando, não correr nada, eu posso correr tranquilamente. Eu não sabia que eu tinha esse potencial. Irmãos, assim é a nossa vida. Muitos de nós, irmãos, não experimentam alguns lugares de Deus pelo simples fato da gente estar desanimado, ou estar prostrado, ou acomodado no que já foi descoberto. Pensa: já está bom, já é o suficiente. Irmãos, mas quanto mais revelação você tem de Deus, mais revelação você vai ter daquilo que você pode realizar em Deus. Mais capacidade, o conhecimento da nossa identidade. A Bíblia diz que Jesus falou: eu vou te dar uma chave. O que nós podemos aprender ali, irmãos? O conhecimento dessa identidade que nós temos em Cristo é uma chave para uma vida de poder. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais chaves nós temos na mão para abrir portas, para destravar circunstâncias, para ligar e para desligar. Dentro de cada um de nós, irmãos, tem um poder ilimitado que nós ainda desconhecemos. Quem entendeu, diga amém. Então, cada um de nós, irmãos, precisa disso. Sabe, quando Pedro tem aquele encontro ali, Jesus fala: e vocês? Quem disse que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo. Jesus fala: Pedro, você teve uma revelação de quem eu sou, e por causa disso, eu vou revelar quem você é. Você descobriu a minha identidade, só o meu Pai sabia. Pedro, por causa disso, eu vou descobrir a sua identidade. E a Bíblia diz, irmãos, que por causa daquilo que Pedro recebeu, da revelação, do entendimento, Jesus falou com ele: eu vou te dar chaves, eu vou pôr na sua mão. Você vai ser tanto quanto eu, pedra, rocha. E a palavra usada para Pedro é Petros.
Jesus está falando: Pedro, eu sou a rocha, e você é parte daquilo que eu sou a partir de agora, por causa de uma revelação. Irmãos, a revelação de quem Jesus é, de quem Deus é, produz a revelação de quem nós somos. Sempre que você tiver uma revelação de quem Deus é, ou acerca daquilo que Deus te fez para ser, fatalmente você também vai ter uma revelação acerca do que você pode realizar. A revelação de Deus, irmãos, determina e afeta a nossa vida de duas formas, e eu quero que você preste atenção nisso. Afeta, primeiro, a nossa identidade, quem nós somos. Quem nós somos. E a segunda coisa, vai afetar o que nós realizamos, aquilo que nós fazemos. E não só isso, também a forma como nós fazemos. Irmãos, uma pessoa que está andando no Espírito não é medíocre. Ele não trabalha de qualquer forma na empresa dele, ele não serve a Deus de qualquer forma, ele não é relaxado na vida de oração. Uma pessoa que realmente entende a sua identidade, aquilo que ele realiza é mudado, recebe diligência, excelência. Nós precisamos ser uma igreja de homens e mulheres de excelência, amém, irmãos? E para isso nós estamos investindo nesse entendimento. Irmãos, quando você descobre a sua identidade, o que você faz, o que você vai fazer vai ser impactado pela revelação de quem Deus é, de quem você é. Jesus, ele revelou, se você perceber, Jesus revelou algo sobre Pedro que Pedro não sabia. E Pedro recebeu o poder para fazer coisas que ele nem imaginava que poderia fazer antes de descobrir aquela identidade. Porque a medida da revelação que nós temos de Cristo determina a revelação que nós temos do poder que está disponível. Toda a revelação de Deus, irmãos, vai afetar a revelação de nós mesmos. Toda. Quando o homem ou a mulher descobre realmente quem ele foi feito para ser, se ele teve isso de Deus, se ele teve isso realmente mais de uma palavra de revelação, isso vai mudar a vida dele. Ele não pode se tornar só um religioso. Então nós podemos olhar para muitas coisas aqui, irmãos, e o final de tudo que nós podemos entender quando falamos de identidade é que a identidade vai nos encaminhar para o propósito, vai encaminhar para como nós vamos gastar nossa vida. No vídeo que nós vimos aqui, se você lembrar, você vai perceber que aquele rapaz da cama no hospital falou com aquele treinador: você fala que é cristão, mas se você veio aqui e falou que ia orar por mim e você não orou. E aí ele falou com ele: como você pode falar que você é filho de Deus se você não vive como se fosse? Irmãos, a nossa identidade determina o nosso propósito, determina, Daniel, como nós vamos gastar nossa vida. Jesus disse: Pedro, você vai liderar a minha igreja, e as portas do inferno não vai poder vencer a minha igreja. A revelação que nós temos de Cristo, assim como Pedro, a revelação que Pedro teve de Cristo, determinou, mudou, e não só isso, descobriu, tirou a cortina e falou: você nasceu para isso, Pedro. Então, a visão da nossa identidade, irmãos, precisa ir além da nossa história, amém? Amém, irmãos? A visão da sua identidade precisa ir além da sua história, do passado. Quando a gente lê em 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios 5,17, agora eu me confundi se é 2 ou 1 Coríntios, depois você procura, mas o capítulo é 5 e o versículo 17, a Bíblia fala de que os estão em Cristo são nova criação, as coisas velhas vão passando e surgindo coisas novas. Irmãos, aqui está falando de nova identidade, está falando que essa nova identidade, Elias, revela novos potenciais, capacidade de viver uma vida vitoriosa, capacidade da gente viver uma vida pelo Espírito. 1 João 4,17 fala que tal como Jesus foi, assim somos nós também nesse mundo. Está falando, irmãos, que a gente pode alcançar, tanto quanto Cristo, uma vida de milagres. Quantos desejam isso, irmãos? A nossa oração, amém? Tem só 2, né? Senhor, só 2 aqui que vai viver milagre, porque o resto pode ir para o céu, já está tão santo. Amém, irmão? Se você deseja, diga amém. Então você precisa se posicionar em torno disso, porque ele falou que nós faríamos milagres, os sinais vão seguir a igreja. Então, na revelação da identidade de Jesus, se você ler Isaías capítulo 61, foi a mensagem de quarta-feira retrasada que nós pregamos aqui, você vai perceber naquela oração, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele fala: o Espírito está sobre mim, me ungiu para fazer a obra do Senhor, para trazer a salvação. Olha o que ele diz: para abençoar o mundo. Irmão, se Jesus, ele é um modelo de rei, de sacerdote que governa, e governa em vitória, trazendo salvação, trazendo paz, trazendo vida aonde ele foi, preste atenção, você também precisa desejar isso. Foi para isso que o Senhor te fez, amém? Amém, irmãos? A nossa história, irmãos, ela pode ter sido marcada por erros, por pecados, por dores, injustiça,
e tantas outras coisas no passado. Mas na medida que você descobre quem Deus é, Ele começa a te mostrar quem você foi feito para ser. E aí nós vamos desenvolvendo uma identidade de filho. E aí nós vamos passar a viver além da dor, além da ferida, além do passado, nós vamos vencer os nossos pecados, nós vamos crer além de uma realidade momentânea, e você vai poder viver dias desafiadores, dias difíceis. Mas o que vai determinar a sua vitória? A sua identidade. O pastor Miles Moore, ele falava que a diferença de um elefante que pesa de 3 a 5 toneladas para um leão que pesa 700 quilos é que o leão sabe que ele pode matar o elefante. O elefante não sabe que com uma pisada ele mata o leão. E o leão consegue matar um elefante. Isso está vendo? Está lá no DNA, lá na identidade da criação do leão. Boa parte das pessoas, irmãos, estão vivendo muito abaixo do potencial, porque eles nunca descobriram quem realmente são em Cristo. Muitas das pessoas que aceitam o pecado e não ligam, já sabem que determinados pecados são de condenação, mas continuam. Se você quiser saber a lista, leia Apocalipse, para ver se o que talvez está te governando não está naquela lista. Eu não vou julgar aqui. E você vai saber que você pensa que não é mais forte que aquilo. Por quê? Talvez no DNA que você recebeu, na natureza adâmica, por causa dos seus antepassados, você não se vê vencendo, você não se vê rompendo com aquilo. Como eu disse, irmãos, a nossa história pode ter sido marcada por muitas coisas, inclusive a história dos nossos antepassados. Mas na medida que nós vivemos pela identidade de filhos, nós vamos viver além daquilo que foi, além daquilo que poderia ser. Nós vamos olhar para mais do que um momento de prazer ou de tentação do inimigo, porque você vai viver pela sua identidade, pelo seu destino profético, amém, irmãos? Irmãos, e mais do que isso, quando nós aprendemos quem nós somos, nós vamos viver em vitória não só por nós mesmos, porque, como eu estou dizendo aqui, irmãos, aquilo que nós somos está atrelado àquilo que nós somos chamados para fazer. Sua identidade está ligada ao que você... E aí, pegando aqui uma pincelada do que o rapaz falou, a sua identidade está atrelada àquilo que você mais dedica. E não só isso, como você dedica isso. Sua identidade cristã está atrelada a que tipo de crente você é. Talvez se a gente desse aqui para alguns aí um questionário de uma dessas, qual que é o seu nível de crente? Talvez alguns de maneira decepcionada iam colocar 2 ou 3. Mas o problema não é quanto você pode dar de nota para isso, mas é o quanto você está disposto a mudar isso. Quem entendeu o que eu disse? Diga amém. Quantos creem aqui que pode ser homens e mulheres crentes, cheios da presença de Deus, melhores? Diga amém, se você crê de verdade, amém? A palavra de Deus, irmãos, toda vez que ela cita ou está nos ensinando sobre identidade, ela está nos mostrando, preste atenção, que o fato de que aquilo que nós somos não pode estar desconectado daquilo que nós somos chamados para fazer. O entendimento correto de quem nós somos em Cristo, irmãos, muda a maneira de viver e nos leva a realizar a nossa missão. E não só isso, nos dá poder para realizar a nossa missão. Eu nunca esqueço um dia que eu estava com o Jefinho em casa no churrasco, e eu falei com ele: dentro do seu propósito está a sua visão, mas também está a sua provisão. E eu falei com ele, eu acho que 2 semanas depois ele foi lá em casa, eu dei uma na orelha dele sobre algumas coisas de caminhada. E eu me lembro que pouco tempo depois, ele não vai saber disso, mas eu sei que eu anoto algumas coisas que eu falo com as pessoas num diário que eu tenho em casa. Deus abriu uma porta para ele, para ele que ele está hoje, e algumas coisas estão rompendo na vida dele, porque, irmão, sua identidade está atrelada ao compromisso que você tem com aquele que te deu a identidade. Deus não vai te dar, querido. Irmãos, eu quero falar disso, mas não de maneira de dinheiro, entenda o que eu estou ensinando. A identidade do cristão também é tipo um cartão, querido, que te dá acesso a lugares. Quanto mais, irmã Maria, você está maduro, quanto mais você está entendido daquilo que realmente Deus é e de quem Ele te fez para ser, mais esse cartão ganha o poder de abrir portas. Que é isso, pastor? É o que Jesus deu a Pedro, irmãos. É só você ver. O dia que Pedro entendeu realmente quem ele foi chamado para ser, você vai ver lá em Atos, ele faz uma pregação, um cara que nunca tinha pregado, 3.000 almas se convertem. E você continua acompanhando a história de Pedro, os milagres que aquele homem realizou, porque a identidade dele foi destravada. Então a identidade não só nos identifica como filhos, mas ela define a maneira como nós vivemos isso. Ela define a maneira como nós vamos realizar as coisas que nós precisamos realizar. Quem pode dizer amém? Então o chamado que nós recebemos de Deus, irmãos, revela e vai empoderar a nossa identidade. Primeiro, para a gente cumprir aquilo que nós somos no reino. Mateus capítulo 6, Jesus falou o quê? Busca o quê? Em primeiro lugar, o reino.
e a sua justiça. E o que vai acontecer? Consequentemente, as vitórias virão, as portas vão se abrir, os recursos vão chegar. Então nós temos, irmãos, todos nós temos uma inclinação, todos nós, uma inclinação natural de ser guiado por circunstâncias. E aí, por causa de circunstâncias, de dor, de tentação, de vazio, de carência, infelizmente, muitas pessoas às vezes se distanciam dessa identidade. Mas nós precisamos ser guiados por essa identidade, porque essa identidade é que vai nos mostrar, nos fazer realizar o nosso chamado, o nosso propósito. Irmãos, e na medida que a gente anda nessa identidade do reino, nós vamos ser supridos, irmãos. Eu creio nisso, irmãos, que é a provisão para a sua vida, a provisão para a sua história. Larga de você se matar para pensar que é você que vai realizar. Não. É a identidade de filho, que se submete, que deseja andar com Deus. Você precisa ter essa convicção, que o diabo toda hora põe dúvida, e quer pôr dúvida no meio do seu coração. Você vai lá para Romanos capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o que ele faz? Ele testifica. O que é testificar, irmãos? Olhar no testamento. Quem está aqui comigo? Aí olha lá no testamento, Poliana, e vê lá seu nome. Amém, irmão Tião? É o Espírito Santo, ele vai lá e olha no testamento e fala: Joninha, Jonathan, o seu nome está aqui, você é filho, aleluia. Então nós precisamos ser guiados por essa identidade, irmãos. O próprio Espírito, a Bíblia diz que ele diz ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Para que andar igual um derrotado? Para que ficar se matando igual desesperado? Sem tempo para Deus, sem tempo para comunhão, sem tempo para colocar Deus como prioridade? Na medida que nós somos guiados por Jesus, irmãos, pelo Espírito, todo esse medo, toda essa angústia por querer comprar terra em Marte, comprar uma passagem na mão lá do Elon Musk para morar em Marte, desespero. Amanhã você bate a rotina, querido. Aí Deus vai olhar para você, mas quem é você? Porque eu sou filho. Você viveu como se eu nunca existisse. Aí vem um texto que você deve saber de cor. Não tem como, querido. Aquilo que Deus te fez para ser está atrelado ao que você precisa fazer. Você pode dizer amém? Eu quero citar aqui para a gente terminar 3 exemplos. A revelação ao nosso respeito. Escute, vai denunciar 2 coisas. Diga comigo. A revelação ao meu respeito vai denunciar as minhas forças e as minhas fraquezas. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Talvez alguns não entenderam, eu vou te falar. Casa. Pega o seu melhor amigo, vai morar com ele. O melhor amigo que você tiver, ele ganhou na Mega Sena, está morando lá em Nova Lima, se você não sabe. Nova Lima concentra vários milionários no Brasil inteiro, se você não sabia disso. É uma das regiões mais ricas do Brasil. Seu melhor amigo ganhou na Mega Sena, Stephen. Chamou para morar lá. E vocês eram amigos desde criança. Só todo ano. Vamos ver como é que fica esse negócio. Depois você me conta. Por que, pastor? Porque, querido, quanto mais você tem comunhão com pessoas, eu estou usando pessoas aqui, gente, mas não é pessoas, eu quero mudar aqui, amém? Amém, Maia? Eu quero falar, quanto mais você tiver comunhão com Deus, mais essa comunhão vai denunciar sua força e sua fraqueza. Porque é isso que faz os relacionamentos, amém, irmãos? Por que muitas pessoas não gostam de igreja? Hoje em dia, eu sou crente em casa. Deus te abençoe. Por que as pessoas não gostam de igreja? Foge de tudo, você vai ficar correndo a gente, porque não quer se expor. A palavra de Deus vem falando em Provérbios, quem se isola, a Bíblia diz isso, não é, pastor João, não fique chateado comigo. A Bíblia diz que quem se isola busca interesse egoísta e vai ser destruído. Que é isso, pastor? A Bíblia que fala. Eu estou me isolando porque eu quero não quer nada, querido. Você quer evitar relacionamento, porque relacionamento, sabe o que acontece? Tem rela, e aí te expõe. E se não expõe seu defeito, expõe uma qualidade que você não tem de paciência com o defeito do outro. Quem entendeu o que eu estou pregando aqui, irmãos? Por isso que os outros, cheio de não me toque, crente que não cheio de me toque. Como que vai fazer no céu, irmãos? A casa deles vai ter tranca, eu não sei se tem esse negócio no céu. Para onde que vai esse povo? A revelação do nosso respeito, irmãos, vai denunciar as nossas fraquezas, as nossas forças. E eu quero falar rapidamente aqui de Gideão. Não precisa colocar o texto na tela, você não vai procurar em nome de Jesus na Bíblia. Só quero citar a história, uma história muito conhecida. Você vai ler capítulo 6 de Gideão, a Bíblia diz,
que o povo de Deus ele começou a ser atacado por muitos inimigos, midianitas, tudo que termina com anitas, amalequita, tudo que raça ruim vieram, detonaram com a cidade do povo de Deus, saquearam, roubaram tudo, acabaram com a raça de todo mundo ali. E a Bíblia diz que o povo estava com medo, as pessoas se escondiam em cavernas, escondiam nas montanhas, Vinícius. As pessoas viviam guiadas pelo medo. Havia todo um contexto de descrença, de baixa autoestima, de desânimo, prostração, mágoa. Preste atenção, a Bíblia diz que Deus vem e fala a Gideão, e Gideão está sem esperança. Ele e todo o povo estavam muito desanimados, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor vai até Gideão e fala, olha aqui o que ele fala: verdades sobre a identidade de Gideão, Vitor, que Gideão não conhecia. Onde estavam essas verdades, Daniel? Elas estavam escondidas no meio da crise que Gideão estava enfrentando. Elias, essas verdades estavam escondidas no meio da dor, no meio da crise, aquela falta, o medo e tudo de ruim que aquele povo estava sofrendo, esconderam a identidade. E a Bíblia diz que o Gideão pensava sobre si é que ele era um fracassado, Marco Vargas, sem potencial. E você vai ver lá no versículo 15 de Juízes 6. Eu estou falando isso porque eu estou vendo gente que está anotando. A Bíblia diz que Gideão, ele se definia, Zilane, pelo seu sofrimento, pelos seus fracassos, pela sua pobreza. Já reparou quando alguém de rua vem pedir as coisas para a gente? Ele vem e conta toda a história de dor dele. Ele não fala, eu sou fulano, eu sou Beltrano. Já reparou? Porque isso define algumas pessoas, irmãos, preste atenção nisso. A forma como a sua família vivia, a família de Gideão, definia a identidade de Gideão. Uma identidade influenciada pela dor, pela desgraça, pela pobreza, por carências. Ele fala assim, minha família é menor e eu sou o mais pequeno da minha casa, está escrito na Bíblia. Uma identidade definida, irmãos, por deuses estranhos, que a Bíblia diz que a família de Gideão adorava deuses estranhos. Irmãos, e ainda é assim na vida de muitas pessoas hoje. Identidades formadas por aquilo que os rodeia, pela dor, pela tragédia, pelo passado, por aquilo que falta, ou pelo engano religioso, ou pelo misticismo religioso. E muitas pessoas não percebem. Você vai perceber agora como que Deus muda a identidade de alguém, Luiz. A Bíblia diz que no versículo 16 de Juízes 6, o anjo fala assim: eu estou com você, e você irá e vencerá os seus inimigos. Olha, irmãos, olha o que Deus está falando para ele aqui, Elisete. Olha, Gideão, você vai romper com aquilo que está atrapalhando você enxergar quem você é, quem eu te fiz para ser. E a Bíblia diz, irmãos, que Gideão, se você pegar, fizer um resumo aqui do versículo 17 até o 28, eu não estou lendo para a gente ganhar tempo, você vai perceber que Gideão, ele entendeu que ele precisava se posicionar diante de Deus. Ele entendeu que suas faltas, as dores, tudo que ele estava sofrendo eram oportunidades para ele descobrir quem ele era. E não só isso, Jonathan, a Bíblia diz que Gideão, ele creu na palavra de Deus sobre quem ele era. E você pode ver isso tudo no versículo. E a Bíblia diz que ele se posiciona e vai lá e acaba com a idolatria, com tudo aquilo que atrapalhava ele ser quem ele havia nascido para ser. Se você continua lendo, Igor, o restante do capítulo 6 e entra no capítulo 7, você vai perceber que a perspectiva mudou. E nós vamos ver um novo Gideão, nós vamos ver um novo homem. E a Bíblia diz que esse homem agora se tornou valente e corajoso. E o que é que o anjo falou para ele lá no versículo? O Senhor é contigo, varão valoroso, ou homem valente. Queridos, às vezes Deus fala coisas de nós, ou o pastor está aqui pregando, ou alguém prega para a gente, e a gente até duvida. Sabe por que a gente duvida? Porque a gente está baseando que a gente é na dor, na ferida, no nosso fracasso, naquilo que não deu certo, naquilo que eu não consegui. No entanto, Deus continua olhando e dizendo: você é corajoso, você é capaz. Irmãos, tem alguém que pode dizer amém aqui? Amém. O Senhor continua olhando para você: você é meu profeta, eu te levantei, eu vou te enviar, eu vou te prosperar, eu vou abrir a porta, eu vou te levantar para iluminar a sua casa. Você vai mudar a geografia, o contexto em que você está inserido, porque eu te fiz para ser mais do que você é. E aí vem o que o Luciano Subirá fala muito no livro dele, sobre identidade e propósito. Em Deus nós somos mais do que nós já experimentamos. Você vai ver o Gideão diante das mesmas
dificuldade, diante da calamidade, Gideão se posicionou de maneira diferente. Por quê? Porque ele tomou posse da sua identidade em Deus. Ele se afastou daquilo que era o pecado dele e da sua família, dos deuses da sua família. Irmãos, olha aqui para mim, para você acessar quem você é em Deus, não é só vir na igreja, não. Me desculpe, que é isso, pastor? Não é só batizar, não é só isso. Mesmo que você não goste do que eu estou ensinando, você precisa lidar com os seus pecados, você precisa lidar com a sua preguiça, com o seu desânimo, com a sua apatia espiritual. Qualquer festinha que tem domingo, você não tem nada, vamos lá, não vai. Come igual um boi à tarde, eu não vou na igreja hoje à noite. Querido, seja um homem ou mulher decidido, sai de cima desse muro. Talvez diferente de Gideão, você não está vivendo crise. Os amalequitas, não diretamente, mas de alguma forma, o Satanás tem entrado e migrado a sua saúde, migrado a sua vida, seus relacionamentos, migrado suas emoções e até suas finanças, e você continua lá, tentando, tem que ganhar mais. Você não tem que ganhar mais, você precisa se tornar mais do que você está sendo. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Não é o tanto que eu ganho que determina o que eu sou, mas é o que eu sou que determina como eu uso bem o que eu ganho, como eu guio, conduzo a minha família, o meu casamento, me conduzo na escola, no trabalho, como eu me relaciono com o sexo oposto, é quem eu sou. O problema, irmãos, do pastor João, não é se o pastor João não pode no centro e ter aquelas bancas lá na Afonso Pena cheia de mulher pelada. Não é aquilo que determina quem eu sou. O que determina quem eu sou é que quando eu passo nesse lugar, em qualquer lugar, e eu e minha esposa na nossa casa, qualquer filme que mostra um homem ou uma mulher seminu, a gente acelera na hora, não importa. Isso é uma questão de identidade. Os crentes hoje em dia vê filme de zumbi e fala que ama. Querido, o primeiro zumbi que surgiu foi o diabo. Se você continua vendo isso, cada vez que a tela liga nesse negócio, você está dando legalidade. Eu não tenho tempo para pregar sobre isso, vai estudar. Aquilo está definindo a sua identidade. Nós precisamos ir para um ambiente, irmãos, em que essas coisas desses filmes, seja violência, cara, violência da pior capacidade, pornografia, homens e mulheres seminuas, não pode passar na nossa tela, porque eu e você somos um povo santo, um povo separado. Não sei se você é, se você for, diga amém. O povo que Deus escolheu, amém? Nação santa, sacerdócio real, povo escolhido com propriedade de Deus. Para acessar a sua identidade, você precisa lidar com os seus erros, mudar a sua postura diante da vida, e você vai ter graça e favor de Deus. Diga amém, se você crê. Finalizando, nós podemos olhar Isaías. A Bíblia diz que Isaías, no capítulo 6, ele já era um profeta. Talvez alguns aqui já são como Isaías, crente, gente que nosso Deus poderia governar o mundo espiritual, e tomara que você seja mesmo. Mas tem alguns pecados que você ainda não percebeu, você está cego demais na grandeza do seu chamado. E eu estou falando para mim também, irmãos. E a Bíblia diz que ele tem uma visão, ele tem uma revelação de Deus, e ele viu o Senhor. E a Bíblia diz que ao ver, Deus denuncia o pecado no coração dele, Deus denuncia o pecado do povo dele. E a Bíblia diz que diante do posicionamento de Isaías, ele se arrepende. Isaías, ele olha para aquilo, não quero, ai de mim que vou perecer, porque a minha boca está suja. Eu sou um crente pela metade, eu sou um crente Raimundo, na igreja todo mundo acha que eu sou um anjo, mas eu tenho orgulho, eu tenho inveja, eu tenho resistência, eu sou insubmissa, pastor. Eu não ando debaixo de internet de ninguém, porque eu acho que não precisa. Eu li na Bíblia, eu inventei uma teologia, eu guio do meu jeito, ninguém manda em mim. E a Bíblia diz que Isaías reconheceu aquela dificuldade, os pecados dele, e o Senhor enviou um toque que não só perdoou o pecado, mas arrancou a iniquidade. E quem que esse homem se tornou, irmãos? O maior profeta messiânico do Velho Testamento. Toda grande profecia excelente de Jesus foi Isaías que profetizou. Quando nós olhamos para Pedro, irmãos, nós também podemos identificar algumas coisas. Pedro também, a Bíblia diz que ele teve um encontro com Jesus. Está lá em João capítulo 1, versículo 35. Pedro e alguns discípulos estavam com João Batista, e Jesus passa, João Batista fala, ali o poder de Deus, Pedro, e André vai, depois André vai, traz Pedro. Pedro já conhecia Jesus, e esse aqui talvez seja o caso de alguns aqui, você já conhece Jesus, assim como Pedro. Mas a Bíblia diz que Pedro só teve uma mudança, só entendeu quem ele era no milagre. Lá no capítulo 5 de Lucas, na parte B, a Bíblia diz que Jesus pede o Pedro, agora, no outro momento, depois que Pedro já conhecia Jesus, Jesus vai me emprestar o barco, e Pedro empresta o barco. E ao emprestar o barco, a Bíblia diz que Pedro não havia pescado nada na Laércio, estava com a rede vazia. Parece que a oração dele não tinha sido atendida aquela noite, parece que Deus havia esquecido dele.
E depois que Jesus ministra, Jesus fala para ele: olha Pedro, vai de novo, vamos mais profundo ali, lança a rede. E a Bíblia diz que eles fazem uma pesca maravilhosa lá, né? E diante daquele milagre, o que está no texto de Lucas capítulo 5, na parte B do versículo 10, é que Jesus, ele fez um milagre, e Pedro olhou para ele e falou assim: se afasta de mim, porque, no versículo 9, aliás, se afasta de mim porque eu sou pecador, o Senhor não pode ficar perto de mim. No versículo 10, na parte B, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, não temas. Irmãos, olha a revelação de identidade aqui. De agora em diante você não vai ser mais pescador de peixe, mas de homens. Jesus está falando que o seu propósito não é se matar no barco, porque da sua vida cuido eu, mas você vai ser um homem que eu separei para um ministério muito grande. Revelação de quê, irmãos? De identidade, amém, irmãos? Que define o propósito. A revelação de Deus, irmãos, nos leva a enxergar as coisas ruins que nós temos e as coisas boas que nós temos. Mas preste atenção que nós estamos finalizando agora. Quer sejam boas, quer sejam ruins, toda revelação, toda exposição precisa fazer a gente mudar de postura e ir para diante do Senhor. Nós, quando Deus denuncia o nosso pecado, assim como fez com Gideão, assim como fez com Isaías, e assim como fez com Pedro e tantos outros na Bíblia, Deus não está querendo, irmão, de forma alguma destacar e nem valorizar nossas fraquezas e nem nos condenar. O que Ele quer? O Senhor está nos chamando, irmãos, para um despertamento, para uma mudança, para um reposicionamento, onde Ele vai nos revelar coisas grandes, coisas poderosas. Quem pode dizer amém? Quem deseja isso? E talvez alguns aqui não percebem como você está indiferente àquilo que Deus te chamou para fazer, porque o seu negócio agora é preocupar em dinheiro e realizar os seus sonhos. Você já se perdeu há muito tempo, está longe de conseguir alguma coisa que vale a pena lutar. Porque se a sua vida se resume em conquistar e realizar sonhos, querido, você não tem nada que vale a pena lutar para ter. Porque todo homem cristão, homem e mulher que decidiu seguir Jesus, ele precisa colocar como meta: eu quero viver para o meu Senhor, eu quero viver para Jesus, porque eu sei que se eu me matar por Ele, por aquele que morreu por mim, aquela vida que Ele entregou na cruz vai voltar para mim. E Jesus falou assim: ó, qualquer um que nessa vida, por amor de mim, negociar e abandonar pai, mãe, filhos e qualquer negócio para essa vida, ainda nessa vida vai ter 100 vezes mais. A promessa de Jesus não volta vazio, amém, irmãos? O grande desafio nosso, irmãos, sabe o que é? É a gente ter coragem de olhar no espelho da nossa vida e falar assim: eu preciso mudar minha postura, eu preciso entender para que realmente eu fui feito, eu preciso entender a identidade que eu tenho em Deus, e para entender ela você precisa ser honesto, assim: eu tenho esse pecado, eu tenho esse negócio, eu tenho orgulho, eu tenho um problema de arrogância, de presunção, de prepotência, eu tenho alguns pecados que ninguém sabe, mas eu estou praticando. O pastor já pregou, eu sei que eu tenho que mudar isso aqui, mas eu não estou ligando. E você precisa ir para diante do Senhor, falar: Senhor, me ajude, porque eu sei que dentro de mim tem um potencial que não está sendo explorado, porque eu não estou te levando meus defeitos, mas hoje eu reconheço. Hoje eu não vou mais viver por mim mesmo, hoje eu não quero viver essa vida de qualquer jeito. Quando nós entendemos isso, irmãos, a vontade de Deus, irmãos, é que seja a nossa fraqueza ou seja a nossa força, a gente possa ir para Ele e falar: Deus, eu quero compreender a minha identidade, eu quero te conhecer. E quando eu falo conhecer aqui, irmãos, não é só conhecer quem Ele é, mas como o primeiro texto que nós lemos, Provérbios 4:18, é uma experiência que vai brilhando até ser dia claro. A gente vai conhecendo. Até a Bíblia diz que até que nós sejamos tal como Ele é. E você vê Jeremias capítulo 32, versículo 2, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para depois estabelecer. A Bíblia diz, irmãos, que primeiro Deus forma, Ele cria, depois Ele quer estabelecer. E no versículo 33 está escrito assim, no capítulo 33, versículo 3 está escrito assim: invoca-me, eu vou te responder, eu vou anunciar a você coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem uma versão de nós, irmãos, tem coisas sobre nós que a gente não conhece. E pastor, por que eu não estou descobrindo? Porque você saiu desse lugar de querer depender de Deus. Fique de pé, eu quero orar com você. Você saiu desse lugar. E se você puder, por favor, pegar o teclado aqui. Se você sair desse lugar e falar assim: eu quero viver isso. Se você sair desse lugar, sabe? Quando eu falo desse lugar, não só, talvez venha à frente hoje, mas sair do lugar que eu digo, irmãos, há um lugar em que você se acomodou em relação a quem você é, em relação a quem Deus te fez para ser. Queria te pedir para não andar agora, por favor, irmãos, nós vamos orar.
Feche seus olhos, eu quero falar. Quando você olha a vida de Gideão, o negócio de Gideão é que ele não se via capaz de vencer, de romper. Preste atenção. Gideão, ele não se via capaz de vencer, de viver uma nova história, de lidar com aquelas coisas difíceis que o rodeavam. Isaías não via o próprio pecado. Irmão, isso aqui é de todo mundo, não fique chateado, porque se você acha que você não tem pecado, querido, você não serve para Deus, não. Talvez aqui, na maioria dos casos, nós temos mais a Isaías. Precisa ressignificar o chamado. Preste atenção. Alguns aqui estão precisando tanto de voltar para Jesus, irmãos, que não conseguem um culto de 2 horas. Não conseguem. É demais, dá ânsia de vômito. Fala que a pregação é muito grande. Grande, querido, é o tempo que a gente prepara uma pregação. Leva mais de uma semana. Grande, sabe o que é? É o tempo que Jesus está levando para te levar ao lugar onde já está tudo preparado. Isso aqui está demorando. O que demora não é um culto, demora você tomar uma atitude. Reconhecer, eu sou Isaías, ou eu sou Pedro. Já conheço Jesus, mas eu ainda não tenho proximidade com o milagre. Nessa noite o Senhor quer trazer você. Sabe, para um lugar você, eu vou lidar com minhas demandas. Seja dor, seja ferida, seja um passado de influência familiar, de legado, como Gideão, ou talvez seja como Isaías mesmo. Você conhece tanto de Deus, mas estava estagnado. O que estagnou Isaías? A morte de Uzias. Talvez alguns aqui tiveram uma morte ministerial, uma morte do chamado. Você abandonou tudo. E não há nada que ninguém faça que você mude. Eu não vou fazer isso aqui nessa noite. Só que você tem que lembrar que Deus, no amor dele, ele não te obriga. Mas você precisa lembrar que o amor dele devia te constranger para você mudar a sua postura. Então Isaías não viu o próprio pecado, assim como talvez muitos de nós. E Pedro conhecia Jesus, mas não havia tomado uma decisão de viver o propósito. Eu quero te convidar nessa noite. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você. Nós vamos encerrar o culto. Amém? Você, diante dessa ministração, você, eu quero romper na minha identidade. Eu quero avançar na minha identidade. Diante de tudo que o pastor pregou, eu quero dar passos. Eu tenho demandas, eu tenho dificuldade, eu tenho a minha resistência. Eu sou Isaías, mas eu quero, Senhor. Irmãos, eu quero terminar,